O profeta Abraão é uma figura central no judaísmo, cristianismo e islamismo. Há muita semelhança nas histórias sobre Abraão no Alcorão e na Bíblia. Mas é apenas o Alcorão que revela conhecimentos sobre a antiga Babilônia que, até recentemente, permaneceram ocultos da humanidade, perdidos no tempo. Fontes judaicas, cristãs e islâmicas colocam o local de nascimento de Abraão na antiga Babilônia, a região onde hoje encontramos o Iraque. Essa região adorava uma infinidade de deuses e deusas. Dentre os deuses, os corpos celestes, como as estrelas e os planetas, tinham um destaque especial no panteão. Cada cidade tinha um deus patrono, que eles adoravam como seu principal benfeitor e protetor. O deus da lua Nana, simbolizado pela crescente, era adorado em Ur e Arã. Chamas, o deus do sol, representado pelo disco solar, era adorado em Larsa e Sipar. Vênus, personificada como a deusa Ishtar, era simbolizada por uma estrela de 8 pontas e adorada em Uru. De acordo com a mitologia mesopotâmica, esses 3 corpos celestes, o Sol, a Lua e Vênus, formavam uma tríade astral. Descobertas arqueológicas recentes mostram a relação especial entre essas divindades. A estela de Ur-Nammu mostra o Sol e a Lua unidos. O Kuduru do rei Melishipak retrata a tríade astral em sua totalidade. O Kuduru de Nabucodonosor mostra a tríade astral. A estela de Nabonido também retrata a tríade astral. A ampla distribuição geográfica desses artefatos indica que essa tríade astral era um culto proeminente em toda a região. O Alcorão, que é o livro sagrado do Islã, nos informa sobre alguns detalhes muito específicos em relação aos ídolos que o povo de Abraão adorava. Ele explica como esses ídolos eram venerados e a importância que tinham na cultura e nas práticas religiosas da época. Esses detalhes são cruciais para entender o contexto histórico e religioso da época, mostrando como a adoração de ídolos era uma prática comum e significativa para muitas civilizações antigas. Ele disse com convicção: "Este é verdadeiramente o meu Senhor." Mas, no entanto, quando o sol começou a se pôr, ele disse com firmeza: "Ó meu povo, eu sou completamente inocente do que vocês associam." Podemos ver claramente. Então, quando o sol se pôs, ele disse: "Ó meu povo, eu sou inocente do que vocês associam." A gente pode ver. O Alcorão chama nossa atenção para a adoração deles ao Sol, à Lua e a um terceiro ídolo. Preste atenção nos detalhes fornecidos sobre o terceiro ídolo. Então, quando a noite o cobriu, ele viu uma estrela. Mas quando ela se pôs, ele disse: "Eu não gosto dos que desaparecem." A palavra traduzida aqui como estrela é a palavra arabicoca, que tem o significado de objeto celestial e pode ser usada para se referir a uma estrela ou planeta. O Alcorão nos diz que no início da noite, esse objeto celestial apareceu por apenas um curto período de tempo. Essa descrição do terceiro ídolo combina com as características da deusa Ishtar. Um dos nomes dela era a Estrela da Noite, porque ela personificava Vênus, um planeta que aparece por apenas um curto período de tempo à noite. Podemos ver que as afirmações do Alcorão sobre a idolatria do povo de Abraão são precisas, à luz do que sabemos historicamente sobre o culto da tríade astral. E, incrivelmente, esse conhecimento sobre a religião da antiga Mesopotâmia ficou perdido por milhares de anos. Ele foi registrado em locais de templos, como o famoso Ziburat, de Ur, que estava enterrado bem fundo sob as areias do deserto. O templo só foi redescoberto no início do século XX, graças aos esforços de escavação de arqueólogos como Sir Leonard Voley. Até a língua suméria, na qual esses artefatos antigos foram escritos, era desconhecida. Ela se tornou uma língua morta por volta do primeiro século, esquecida até meados do século XIX. À luz desses fatos, como poderia Maomé, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, ter acesso a esse conhecimento, considerando que ele viveu no século VII?
A única fonte de conhecimento sobre Abraão que estaria facilmente disponível seriam as histórias baseadas na Bíblia e as lendas judaicas que circulavam na época. Se examinarmos a Bíblia, veremos que ela é silenciosa sobre esses detalhes. Há muito tempo, seus ancestrais, incluindo Terá, o pai de Abraão, e Naor, viveram além do rio Eufrates e adoraram outros deuses. Podemos ver que não há menção a ídolos específicos que eram adorados. Eles são simplesmente chamados de outros deuses. Sobre as lendas judaicas que precedem o Alcorão, uma das histórias encontradas é a seguinte. E uma voz entrou em seu coração, dizendo: todos os sinais das estrelas e os sinais do sol e da lua estão todos sob o controle do Senhor. Embora esse relato mencione o sol e a lua, observa-se que ele menciona as estrelas no plural. Podemos ver que a lenda judaica tem uma consciência geral sobre a adoração de objetos celestiais, mas falta a especificidade da tríade astral no Alcorão. Em outra lenda judaica sobre Abraão, encontramos menção à adoração de deuses elementares. Eis que o fogo é mais digno de honra do que todas as coisas formadas. Mas ainda mais digno de honra é a água, porque ela conquista o fogo. Mas, mesmo isso, eu não chamo de Deus. Porque está sujeito à terra. Em nenhum lugar o Alcorão menciona que o povo de Abraão adorava os elementos do fogo, da água ou da terra. Agora, se o Alcorão tivesse copiado de tal relato, então teria incluído a menção a esses elementos, mas nunca o faz. Esses exemplos deixam claro que as lendas judaicas também não foram usadas como fontes pelo Alcorão. Agora, é importante ressaltar que algumas das divindades se espalharam para fora da região. Por exemplo, Ishtar também era adorada na Arábia. No entanto, ela assumiu características bem diferentes. Ela se tornou a divindade masculina, Haftar, representando o deus das tempestades, simbolizado como uma antílope. No Egito, ela era Astarte, a deusa da guerra, simbolizada por um cavalo e uma carruagem. Essas encarnações são radicalmente diferentes de sua contraparte, Ishtar, a estrela da noite. Podemos ver que Ishtar tinha uma qualidade, semelhante à de um camaleão. A identidade dela estava em constante evolução, com seus atributos, simbolismo e até mesmo gênero, variando de região para região. Isso teria dificultado para Muhammad, paz e bênçãos estejam com ele, para identificar com precisão a identidade dela no contexto de Abraão. Em conclusão, o Alcorão está cheio de histórias sobre nações passadas, com seu autor demonstrando consistentemente um conhecimento preciso do invisível, em diferentes tempos e lugares da história. Isso não é igualdade entre os seres humanos, mas sim a divina. O Alcorão proclama que Deus Todo-Poderoso revelou esse conhecimento para Al-Fakir, o invisível, nós o conhecemos. A você, que nem você, nem seu povo sabiam antes disso. Para saber mais sobre os milagres do Alcorão, por favor, baixe sua cópia gratuita do livro O Desafio Eterno, no link abaixo.